Eu tenho pregado sobre meu Cristo. As crianças saíram, né? Que a concorrência entre eu e eles é grande. Todo mundo. Muito bem. Eu tenho pregado sobre meu Cristo baseado em Lucas. E vocês receberam, inclusive, nos grupos da igreja, a postagem falando sobre o tema da mensagem de hoje. Mas hoje à tarde, uma palavra ficou ao meu coração, baseada em Provérbios 4, e eu fiquei, Senhor, o Senhor quer que eu tenha alguma palavra diferente para a igreja? E vim para cá um pouco mais cedo, e fui orar, meditar, ler as Escrituras, e aí eu mudei a mensagem. Então a mensagem de hoje vai ficar para domingo que vem, a Bianca para domingo que vem não vai precisar fazer postagem, né? Que já tem. Paz com P maiúsculo é uma espécie em extinção. E quando eu me refiro paz com P maiúsculo, eu estou fazendo uma diferenciação entre aquele homem que engravida uma mulher, e que todo mundo diz que é pai, e aquela pessoa que verdadeiramente conduz o filho nos caminhos. É diferente, né? Então, o pai com P maiúsculo, que é uma espécie em extinção, é essa espécie que faz filhos e que educa filhos, conduz filhos pela estrada da vida. E a preservação dessa espécie do pai com P maiúsculo deve ser um alvo nosso como igreja, porque o mundo ele não trabalha com esse conceito. O mundo trabalha com o conceito de que você, homem, tem direito a ter prazer. E se você no teu prazer sair engravidando as mulheres, azar das mulheres, né? É ela que vai levar o peso. O mundo trabalha com o conceito de que você tem direito a ser feliz. E aí, se um filho ele é uma barreira no caminho da felicidade de um homem, descarta o filho e vai atrás da sua pretensa felicidade. O mundo trabalha com o conceito de que o homem tem que ter sucesso na sua carreira, tem que ser um homem bem-sucedido, que tenha um bom emprego, que ganhe um bom salário, e se para alcançar isso, o homem perder os seus filhos pelo caminho, está tudo certo, está tudo justificado, porque ele chegou ao final da sua vida com sucesso. Então, prazer, felicidade e sucesso têm sido barreiras no papel do pai com P maiúsculo. E nós, como igreja, nós não devemos trabalhar com a ideia do prazer, com a ideia da felicidade e com a ideia do sucesso. Por quê? Porque nós temos um pai que, ao nos amar a tal ponto de dar o seu próprio filho, ele já garante na nossa vida uma bem-aventurança. Bem-aventurança é plena realização. Então a nossa bem-aventurança, ela está naquilo que Deus faz por nós, e não aquilo que nós alcançamos com o nosso próprio esforço, né? Com a nossa própria vida, é aquilo que Deus faz por nós. Então, o texto que falou ao meu coração é Provérbios capítulo 4, e eu chamo você a abrir o seu texto em Provérbios 4 e manter aberto, porque a gente vai ler e pensar um pouco naquilo que diz. Provérbios capítulo 4 tem na minha Bíblia como título exortação paternal. É a exortação de um pai. E diz lá assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá,
O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima-a e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Eu vou continuar lendo o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, mas primeiro eu quero pensar aqui, nesse comecinho, né? Esse comecinho que mostra que os pais fazem parte da cadeia de ensino da sabedoria. O texto começa com o autor, que é aceito pela maioria, que o livro de Provérbios é um trabalho de Salomão. Então, quando diz ouvi, filhos, a instrução do pai, é Salomão falando aos seus filhos, é Salomão falando àquela geração. E no versículo 3, ele fala: quando eu era menino, em companhia de meu pai. Aí estaria então Davi falando, Salomão falando da relação dele com Davi, com o seu pai. Nós temos aí uma cadeia de ensino, uma cadeia de sabedoria. Nós temos Davi que passa sabedoria para Salomão, que passa sabedoria para os seus filhos, e a gente pode imaginar antes de Davi, Jessé, e antes dos filhos de Salomão, os próximos que foram recebendo o ensino. Ele fala: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Ele fala de entendimento, ele fala de instrução, ele fala de doutrina, ele fala de ensino. Essas 4 palavras, elas não precisam ser entendidas como palavras diferentes, elas são ângulos diferentes de entender uma verdade, e a verdade ele vai resumir na palavra sabedoria. Sabedoria, lá no versículo 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama, ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. No nosso tempo, sabedoria é conhecer coisas, né? Então, fulano é sábio, fulano estudou bastante, ele tem muito entendimento, ele é um cara sábio. No Velho Testamento, sabedoria é somente uma coisa: é sábio quem sabe fazer. Sábio é quem sabe fazer, é a pessoa sábia, né? Sabedoria aqui é sábio quem sabe viver. E aí, toda essa exortação de Salomão parte do pressuposto que nós não sabemos viver. O nosso entendimento sobre a vida, ele é um entendimento errado. Eu acabei de falar da pessoa que acha que ela tem que ter prazer, ela tem que ser feliz, ela tem que ter sucesso, e nesses caminhos ela vai passando pela vida, vai passando o rodo nas coisas, vai derrubando tudo e todos, e quando chega lá na frente, ela descobre que é um infeliz. Então, na verdade, pelo caminho natural, nós não sabemos viver. Sabedoria é essa virtude de saber viver. No versículo 7, ele fala: o princípio da sabedoria é, : adquire a sabedoria. Parece assim até uma fala meio esquisita, né? O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Aqui o pai está dizendo para o seu filho o seguinte: meu filho, eu posso não ter nada para deixar para você, eu posso nem ter sabedoria para deixar para você, mas uma coisa eu quero deixar para você: busque a sabedoria. Seja sábio em não achar que você sabe, seja sábio em buscar a sabedoria, seja sábio em buscar o entendimento. Sabe, irmãos, na vida ninguém é verdadeiramente sábio, porque quando você pensa que sabe, a vida muda, né? Hoje eu estava com 3 pessoas medindo a minha pressão, né? Por pressão da minha filha, dizendo que eu estou com pressão alta, a Nice medindo a minha pressão, e a Cristina olhando o negocinho, como é que chama aquele negócio lá? É isso aí, entenderam, né?
Esfigmomanômetro. É isso aí, para medir a pressão. Então, de repente eu tenho 60 anos e estou tendo que lidar com coisas que eu não sei lidar. E eu não sei lidar porque eu nunca lidei. Eu não sei lidar porque eu nunca tive 60 anos. Eu nunca passei por essa situação, né? Estava a Cida já aos seus 70 anos, a Cida, mãe da Nice, falando, olha, não se preocupe, esta fase, ela vai passar. Quando você chegar nos 70 anos, essa fase vai passar. Por que ela pôde dizer isso para mim? Porque ela tem 70, ela passou dos 70, né? 73 ela tem, né? Então ela sabe passar, ela sabe instruir. Então, o que Salomão está dizendo para o seu filho é, filho, seja sábio em adquirir a sabedoria, seja sábio em perceber que você não sabe, e você não precisa saber tudo, mas você precisa saber que precisa buscar a sabedoria. E isso é a sabedoria. A sabedoria não está com aquela pessoa que tem todas as respostas, a sabedoria está com aquela pessoa que sabe fazer todas as perguntas necessárias para saber, para ter o entendimento. Então os pais não precisam ter toda a sabedoria para passar, mas precisam ter a sede da sabedoria para influenciar. Quando filhos olham pais que percebem que eles não sabem, mas eles estão abertos para saber. Eles não são um repositório, eles não são uma caixa fechada com tudo, mas eles são um canal, estão sempre abertos para receber uma sabedoria e para conduzir na sabedoria. Busca a sabedoria quem não se contenta com o senso comum. A sociedade em meio à qual nós vivemos tem resposta para tudo. Mas as respostas fazem parte do senso comum, daquilo que a maior parte das pessoas pensam, imaginam e repetem de tal maneira que todo mundo acha que aquela é a sabedoria, que aquela é a resposta, que aquele é o caminho. O sábio é a pessoa que não se contenta com o senso comum. O sábio, ele é como uma criança que pergunta sempre, por quê? Será? Né? E infelizmente nós, na nossa agonia, e eu fui pai, né? E sei disso, como é que nós nos incomodamos com o constante questionamento dos nossos filhos. Por quê? Será? Não dá para ser diferente? A Paulinha já está se vendo comendo um cortado cabelinho, né? Porque pensa numa menina que você fala, ela não quer a resposta pronta, ela quer saber das coisas. Então, essa sede pelo saber é alguma coisa que nós, mesmo nos nossos 60, 70 anos, ou independente da idade, nós precisamos ter. Nós não podemos aceitar o senso comum como se fosse a resposta, como se fosse a única resposta. Depois de dizer isso, né, adquire a sabedoria, ele fala no versículo 8, estima-a e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Você vai ser exaltado por essa sabedoria que você buscou. Ao final da sua vida, né? Pessoas olharão e dirão, ela procuraram a sabedoria. O texto continua do versículo 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Nesse trecho que eu acabei de ler, a palavra que se repete é a palavra caminho, veredas, senda, né? Então, lá no versículo
11, no caminho da sabedoria, pelas veredas da retidão. No versículo 12, andando por elas, não se embaraçarão teus passos, se correres não tropeçarás. Versículo 14, não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. No versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. E no versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão. Então, nesse trecho, Salomão apresenta o caminho como uma estrada, em que todos nós estamos transitando. E os pais ensinam aos filhos a estrada da vida. A vida é uma estrada e saber transitar por ela é fonte de segurança. Quem nunca passou por determinada estrada precisa ser muito cauteloso. Não sabe onde estão as curvas, não sabe onde estão os despenhadeiros, não sabe onde estão os barrancos, não sabe onde estão os buracos, não sabe onde pode ter um vento mais forte, onde animais podem atravessar a pista. Então a pessoa que não conhece a estrada, ela precisa ser muito mais cautelosa, mas a pessoa que conhece a estrada, ela tem muito mais segurança, porque ela sabe onde pode andar mais, onde tem que andar menos, aonde as curvas são quase que infindáveis, aonde há buracos que aparecerão, aonde há situações, há despenhadeiros, há barrancos. E os pais que já transitaram pela estrada da vida, podem, portanto, apontar aos seus filhos as belezas e os perigos. Eu, particularmente, acho das estradas mais lindas as estradas que estão nas serras. As estradas das serras, você tem sempre uma visão maravilhosa, uma visão ampla. E se for estrada de serra próximo à praia, é mais lindo ainda. Quando você lá de cima olha e vê aquela imensidão azul, aquela coisa linda. Mas uma coisa a gente tem que concordar: dentre as estradas mais perigosas são as estradas das serras. São as mais lindas, as mais perigosas. E nós, pais, ensinamos os nossos filhos das belezas das estradas da vida, mas também dos perigos da estrada da vida. No versículo 12, ele fala: em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. A gente, ao caminhar pela vida, a gente tem embaraços e tropeços. E os pais, com o seu ensino, visa livrar os pés dos filhos dos embaraços e dos tropeços. Aquilo que amarra e aquilo que derruba. Nós vivemos isso. Todos nós que já fomos filhos, sabemos, né? Já tomamos decisões e caminhos onde nós ficamos amarrados, ou então onde nós tropeçamos e caímos, e com isso a gente pode ensinar a próxima geração sobre isso. Os pais, ele apontam dois caminhos e exorta a melhor escolha. No versículo 14, do versículo 11, 12, 13, ele falou de um bom caminho, mas no 14 até o 17, ele fala assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Os pais apontam dois possíveis caminhos, né? Pais, eles não só apontam aos filhos o bom caminho, pais também mostram aos filhos o mau caminho, mostra a consequência dos maus caminhos, a presença dos maus caminhos, mas a consequência dos maus caminhos. Os pais mostram aos filhos a presença do bom caminho, mas também as recompensas do bom caminho. E os pais exortam aos filhos. Todo conselho dado pelos pais, os filhos ouvem? Não, não ouvem. E qual é a nossa missão? É a missão do profeta. É a missão de quem fala, é a missão de quem avisa, é a missão de quem anuncia, e espera que a seu tempo, aquela palavra venha produzir fruto naquele coração.
Então, o nosso papel é o papel de avisar. Pode ser que alguém diga para um motorista: olha, motorista, essa serra está com problema, caiu um pedaço de barranco, a estrada está perigosa, choveu, tem lama, vá devagar. O motorista vai devagar? Pode ser que não. E se o motorista derrapar e cair no despenhadeiro, quem avisou deixou de cumprir o seu papel? Não. Então vai aqui uma palavra para aqueles que são filhos, que atentem para os caminhos que os pais dizem, porque muitas vezes os caminhos que os pais dizem não é o caminho que eles acertaram, é o caminho que eles erraram. Ah, mas como é que eu vou poder dizer para o meu filho, se eu errei, como é que eu vou poder dizer para o meu filho? Eu posso dizer para o meu filho do caminho errado e das consequências daquele caminho errado. Os versículos 18 e 19 apresentam um resumo dos dois caminhos. Versículo 18 fala: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Gostei muito dessa expressão do versículo 18, que Salomão coloca, que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Sabe por quê? Isso fala de processo. Isso fala de processo. Quando a gente olha para os nossos filhos e a gente fala: mas eu tenho ensinado, eu tenho falado, e parece que não dão atenção, e parece que a vida vai ser uma desgraça, parece que a vida vai dar tudo errado, mas só que o caminho dos justos, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai, aquele solzinho, nem é um sol, é um tênue fio prata lá no horizonte, que vai amarelando, que depois vai aparecendo um pedacinho da abóbada do sol, depois aquela luz vai crescendo, 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 até que chega meio-dia, lá em cima, aquela claridade, aquele calor. É um processo. A gente ensina para os nossos filhos, os nossos pais ensinaram para nós, e esse processo vai produzindo o seu resultado, vai produzindo a sua luz. Por isso que a paternidade tem que ser um trabalho perseverante. Perseverante, né? A gente não pode reclamar do frio e do escuro, enquanto o sol ainda não brilhou, mas a gente pode confiar que o sol vai nascer, e que quando esse sol nascer, o calor e a luminosidade serão fortes na vida daquela pessoa. O texto continua, 20 a 27, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Quais são as palavras que eu enfatizei na leitura? Palavras que dizem respeito a partes do corpo. Ouvidos, olhos, coração, pálpebras, pés, né? Tudo isso. Notem algumas verdades. Primeiro, ninguém é pai do espírito. Nós somos pai do corpo. Eu sou pai do corpo da Ana Paula. O que eu gerei com a Cristina foi o corpo da Ana Paula. O espírito da Ana Paula vem de Deus. O corpo vai voltar ao pó. O espírito vai voltar a Deus. Por isso, a instrução desse pai, ele é uma instrução voltada bem para a maneira como uso o corpo. Nós tendemos a pensar em espiritualidade totalmente à parte do corpo, como se o nosso corpo não fizesse parte da nossa espiritualidade, mas o nosso corpo é o veículo da nossa espiritualidade. A maneira como nós nos relacionamos com o sentido da vida e como nós nos relacionamos com Deus passa pela maneira como nós usamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa boca, os nossos pés. No versículo 20,
ele fala, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos, inclina os ouvidos. Quando ele fala inclina os ouvidos, ele está falando de uma postura intencional de aprender. Sabe quando alguém fala e você quer entender, você está assim, você fala, como é que é? Então você inclina o teu corpo, você chega na direção, porque você quer entender, você quer saber o que aquela pessoa está falando. Aqui ele está dizendo que nós devemos ter uma postura intencional de ouvir para aprender. É muito perigoso se nós só ouvimos qualquer coisa. Ouvimos somente aquilo que é colocado à nossa disposição. Ouvimos os sons, mas nós intencionalmente, nós não vamos atrás de ouvir aquilo que pode nos direcionar, ouvir aquilo que pode nos ensinar, ouvir aquilo que pode nos conduzir. Uma postura intencional. Você nunca terá, daqui a pouco ele vai falar do coração, e eu já vou adiantar para você. Você nunca terá no seu coração aquilo que é construtivo e aquilo que é produtivo, se você não colocar os teus ouvidos a serviço do teu coração, de ouvir, inclinar para ouvir. E aqui o pai está dizendo para o filho, filho, inclina para ouvir, eu estou falando, presta atenção nisso que você está ouvindo. No 21 e no 25, ele vai falar de olhos, não deixes apartar-se dos teus olhos. E no 25 ele fala, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Manter os olhos naquilo que orienta o bom caminho. Nós temos a tendência na vida de mudar muito o nosso olhar, de mudar muito o nosso foco. Nós vamos olhando para algumas coisas, tendo alguns propósitos, mas a gente vai mudando o nosso foco, não vai mantendo o nosso olhar diretamente diante de nós, e aí as coisas não vão se concretizando. Nós precisamos estar comprometidos com aquilo que a gente sabe que é o caminho que a gente deve transitar. Por isso, ele fala, mantenha os teus olhos. Mantenha os teus olhos naquilo que está diante de você, naquilo que te compete, e meu filho, faça isso também, mantenha os teus olhos naquilo que orienta o bom caminho. No versículo 21 e 23, ele fala do coração, guarda-os no mais íntimo do teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração na psicologia hebraica, é o centro executivo da alma, da pessoa. O coração é o lugar aonde se tomam as decisões. O coração, na psicologia hebraica, não é a sede das emoções, a sede dos sentimentos. Não, o coração é o centro executivo, é de onde se tomam as decisões daquilo que vai acontecer através do nosso corpo, aquilo que vai acontecer na vida. Por isso, ele fala de um bom uso do coração. No 21, ele fala, guarda-os no coração. E no 23, ele fala, guarda o coração. Então, pega o ensino e guarda no coração. Pega o ensino e guarda no mais íntimo da sua alma. Preserva isso. Abre esse cofre e guarda isso, para que isso não seja roubado, para que isso não seja levado, para que as palavras que você ouve, para que as situações que você vive, não venham roubar de você essa verdade. Guarda no coração. É uma exortação contra a leviandade. Nós vivemos numa época muito leviana, onde as palavras são ditas de qualquer jeito, são ditas por qualquer um. Eu li um post esses dias, acho que foi ontem, talvez tenha sido hoje, na minha idade já não sei nem o que eu almocei hoje, né? Então assim, o post dizia assim, no meu tempo, influenciador era meu pai, eram meus professores, eram as pessoas que me orientavam. Hoje, os influenciadores são, o post não fala isso, palavras minhas, são um cabeça de bagre qualquer, que vai para a internet e fala o que quiser, e eles são chamados de influenciadores. É a era da leviandade.
Por isso que o texto fala, guarda no íntimo do teu coração. Pega aquilo que é profundo e guarda lá dentro, porque é isso que vai conduzir a sua vida. Mas no 23, ele fala, guarda o coração. Então não é só você guardar a sabedoria no coração, mas é você proteger o centro executivo da escolha. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As saídas da vida serão as tuas decisões, as saídas da vida serão as tuas escolhas. E se você tiver com as verdades guardadas no íntimo, quando você tomar as suas decisões e quando você fizer as suas escolhas, aquilo vai trazer sobre você bem-aventurança. Mas se você não guarda o coração, você vai tomando escolhas e decisões equivocadas, erradas, e quando as consequências chegam, você fala, mas caramba, por que as coisas aconteceram dessa maneira? Por isso ele fala, guarda o coração. No versículo 24, ele fala da boca. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. O que é que Jesus falou sobre coração e boca? A boca fala aquilo do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração é um coração que está alimentado com palavras inadequadas, impróprias, a nossa boca, ela só vai pronunciar maldição. É uma fonte amarga que só vai pronunciar maldição. Por isso, ele fala para a gente ponderar as nossas palavras, pondera, né? Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Quem falou sobre isso foi Tiago. Tiago capítulo 3, ele fala sobre a língua, né? Ele fala sobre o perigo da língua. Ele fala como é que a língua, como uma pequena fagulha, pode tocar incêndio numa grande floresta. Como é que a língua, sendo um pequeno leme, uma pequena parte de um navio, pode desgovernar toda uma nau. E como é que uma língua, como peçonha mortal, pode contaminar todo o curso da nossa existência. Guarda a língua, guarda aquilo que se fala. Veja, eu ouço, eu vejo, eu guardo e eu falo. Aí toda uma sequência que ele está falando dessa vida bem-aventurada. No 26, 27, ele usa a figura dos pés. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que ele está dizendo é, considera os teus passos. Agora, ele está falando de ação. Ele está falando não só daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu guardo e daquilo que eu falo. Ele está falando agora daquilo que eu faço, né? Daquilo que eu faço. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo do homem bem-aventurado é o homem que o pé dele não fica junto com aqueles que são ímpios, com aqueles que desprezam aquilo que Deus diz, mas busca, medita na lei do Senhor de dia e de noite. É o bom uso dos pés. E no versículo 22, ele apresenta um resumão do que acontece com a gente, no 22, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Salomão está falando de que quando você busca sabedoria, você tem vida, vida quer dizer vitalidade, energia, e você tem propósito, vida, e você tem saúde para o corpo. Talvez você seja como a nossa geração, que acha que a nossa saúde, ela está primariamente no que você come, no exercício que você faz, no remédio que você toma. Mas se você despreza a sabedoria, você despreza aquilo que pode trazer saúde de dentro para fora. Saúde para o teu corpo. Então nós pais, quando nós estamos ensinando isso aos nossos filhos, nós estamos conduzindo os nossos filhos por um caminho de saúde e por um caminho de vida. Mais do que qualquer tarefa, pais ensinam os filhos a viver. Lembro quando meu primeiro neto nasceu, Davi.
eu falei para o meu filho mais velho, o meu primogênito, eu disse: meu filho, de todas as empresas que você possa empreender, a mais importante é a vida do teu filho. Não adiantará nada você se desenvolver, não adiantará nada você ter grandes negócios, não adiantará nada você ter grandes patrimônios, não adiantará nada você ter grandes coisas materialmente falando, se aquilo que é de mais importante que pisa na terra, o ser humano, gerado a partir de você e educado a partir de você, este ser humano não for uma boa empresa, um bom empreendimento. Eu sei que nós que cá estamos, nenhum de nós que cá estamos somos pessoas de grandes projeções econômicas, financeiras, patrimoniais, não somos pessoas que estão entre as classes altas, né? As classes dos mandatários, nem na classe esqueci agora a palavra, da elite, da classe da elite, né? Na aristocracia da sociedade, mas o que nos determina como pessoas bem-aventuradas diante de Deus é que nós passamos por aqui e deixamos na terra bons seres humanos que são educados na verdade do Senhor, e que a seu tempo eles venham a assumir isso, e eles possam ser instrumento de Deus na face da terra. Portanto, que Deus te guie, irmão, pai, que Deus te guie nessa nobre missão, que você saia daqui hoje certo de que o mais importante não é o que você alcança em termos materiais, mas é o que você deixa em termos da geração vindoura. É aquilo que Salomão procurava ensinar para os seus filhos. Quero convidá-lo a orar através desse cântico. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Eu quero, meu Senhor, te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Pais, façam essa oração. Vamos ficar em pé, vamos cantar.